Um prazer estar aqui convosco, com aqueles que partilham desta fé preciosa na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Mas nós sabemos que, infelizmente, estamos praticamente sozinhos. Não temos aliados nesta luta. Até há algum tempo, nestas questões morais, nós já tínhamos algum apoio da Igreja Católica, por exemplo. Mas tem vindo a ver cada vez mais pessoas ditas católicas a embarcar facilmente em muito deste discurso reinante neste mundo. E é triste, e nós não podemos contar com mais ninguém. Não podemos contar com mais ninguém para defender a palavra de Deus. Tivemos há uns 3 ou 4 anos o chefe máximo da Igreja Católica a dizer, não sei se recordam, sobre a criação, que Deus não tem uma varinha mágica. Isto é rebaixar o poder de Deus. Lá está, porque foram tantos anos a negar factos científicos, aquilo que a ciência indicava, nomeadamente o sistema heliocêntrico, ou seja, que o Sol está no centro do nosso sistema e não a Terra. Negavam isso e foram até bastante hostis para com alguns que defendiam a teoria heliocêntrica, ou seja, de que o Sol está no centro do nosso sistema. E agora abriram as portas escancaradas a tudo o que é negação da Bíblia, nomeadamente a questão da evolução. Já cedem. E quanto a isso eu digo, nós temos de defender a Bíblia a partir de onde? A partir de onde? De que versículo? Gênesis 1. E acho que já falei, em Gênesis 1 nós temos a questão da evolução e do Big Bang e tudo mais postos de parte. Temos a questão da transgênero posto de parte. Temos a questão do juntamento posto de parte. Muitas daquelas coisas que nós vimos na semana passada, vimos essas coisas, na semana passada não, há 2 semanas, vimos essas questões quase todas postas de parte. Mas está, quando o homem rejeita a palavra de Deus, ou tenta fazer um certo compromisso, umas certas cedências em relação à palavra de Deus, acaba sempre por perder. Há uma história que se conta, eu não sei se vão perceber, é uma piada, está bem? Uma piada e acho que vocês vão perceber. Espero não ter de explicar. Um dia um homem andava a caçar, andava a tentar caçar um urso. E a dada altura, aponta a arma ao urso, mesmo no jeito, pertinho, e ia para matar o urso. E o urso disse assim: porquê me vais matar? O que é que tu queres? Eu quero, diz o homem, eu quero um casaco com a pele do urso. Eu quero revestir-me com a pele do urso. E perguntou ao urso: e tu o que é que queres? Eu quero comer-te. Então começaram a negociar, os dois, um com o outro. Então, depois de negociarem, resultado: o homem foi revestido da pele do urso e o urso comeu o homem. Ficaram os dois contentes. Porquê? O urso comeu o homem e o homem, de facto, ficou revestido da pele do urso. Quando nós nos fomos a comprometer, a tentar negociar, a tentar ceder em relação ao mundo, vamos perder sempre. Não há hipótese. Porque vemos como estas áreas... Tens de andar mais para baixo. Isto aqui tem muita coisa. Quando nós começamos a tentar fazer cedências, perdemos sempre. E vemos como, e se Deus quiser iremos ver isso melhor daqui a algum, talvez para a semana ou na outra. Anda para baixo, esteja andando muito para baixo. Sim. É ali, Daniel Ferreira Aborto. Sim. Quase sempre estas questões fraturantes que têm surgido começam normalmente por um pedido de aceitação. Por favor, aceitem-nos, deixem-nos em paz, não nos maltratem por causa do nosso estilo de vida ou das nossas opções. E quando nós damos por ela, já está tudo mudado. Chegamos a um ponto em que alguém afirmar-se pró-vida em Portugal é logo achincalhado. O quê? Tu ainda vives na Idade Média? Basicamente, eu lembro-me de... Antes de ser na altura em que foi debatida a lei do aborto, já fez 13 anos,
Eu lembro perfeitamente do líder do Bloco de Esquerda na altura, o Francisco Louçã, que é tido como uma pessoa bastante bastante bem vista na nossa sociedade. Pelo menos pela comunicação social, que lá está, domina a maneira e molda a maneira de pensar das pessoas. Ele, sabe o que é que ele dizia sobre a lei que havia sobre o aborto? A lei que eu já disse, o que é que ele dizia a lei sobre o aborto? Má formação, até às 12 semanas, creio eu, má formação, perigo para a mulher ou violação. Era a lei que havia. Como é que ele classificava a lei? Alguém se lembra da palavra que ele usava? Medieval. Uma lei medieval. E quando alguém diz, olha, isto não é boa ideia, e depois podemos usar vários argumentos, bíblicos ou não, somos rotulados de medievais. É um retrocesso civilizacional. É o que alguns chamam. Um retrocesso civilizacional. E se daqui a alguns anos houver força política suficiente para tentar reverter algumas destas leis, qual é a expressão? É um retrocesso civilizacional. De facto, o que tem acontecido à nossa civilização tem avançado. Mas em direção a quê? A um mundo melhor? Não, ao abismo. Temos visto a nossa sociedade, em Portugal, e não só, a caminhar a passos largos para o abismo. Então vamos passar muito rapidamente os slides que nós vimos. Vimos o que era o aborto, vimos como é usado o eufemismo de interrupção voluntária da gravidez. É usado também aquela expressão que não está aqui no slide, mas eu falei da justiça reprodutiva. É uma questão de justiça reprodutiva, porque quando há uma relação sexual entre um homem e uma mulher, o homem não precisa de se preocupar com uma eventual gravidez. A mulher também não deve precisar de se preocupar. Por isso, cá está o aborto. Nós depois iremos falar como evitar o aborto. Vamos. É uma das conquistas mais acarinhadas por este presente século mau. É um negócio altamente lucrativo. A sexualização precoce dos nossos jovens contribui também para isto. Quanto mais relações sexuais precoces fora do âmbito do casamento houver, mais probabilidade há de haver uma gravidez indesejada e depois, muitas vezes, o que acontece às gravidezes indesejadas? Aborto. E é um dos maiores flagelos da humanidade e nós vimos como só nos Estados Unidos, aquilo era um vídeo dos Estados Unidos, como morreram muitas mais pessoas com o aborto do que com todas as guerras somadas. Todas. Absolutamente todas. E é a maior causa de morte em todo o mundo. Só claro dizem, não. Se alguém disser, olha, morrem não sei quantos milhões de mulheres por ano, sim. Já foram para a rua a perguntar assim, sabia que por ano morrem 500 mil mulheres devido ao aborto? As pessoas ficam assim, 500 mil mulheres? E depois, claro, explicam que se há 1 milhão de abortos por ano nos Estados Unidos, 1 milhão, metade deles, à partida, serão mulheres. Vidas humanas, sexo feminino. E as pessoas ficam todas indignadas e não querem aceitar a humanidade do ser que está a ser criado no ventre da sua mãe. Vimos este ciclo, então, já tínhamos visto há 2 semanas, e o aborto que antes era vergonhoso, agora é celebrado, banalizado. O que é que a Bíblia diz? Não matarás. E vimos esta passagem que alguns usam para defender que não é se não houver morte, ou seja, se a mulher abortar mas não houver morte, dizem assim, então é possível abortar, mas a Bíblia está aqui a dizer que se a mulher grávida abortar mas não houver morte, atenção, que a palavra abortar não significa nascer morto. Significa sair para fora. O hebraico tem essa ideia. E é uma verdadeira abominação pagã. Porque, no fundo, o que é que está a acontecer a estas vidas humanas? Estão a ser sacrificadas num altar não de Moloque, como aqui falava, em Levítico, um dos deuses pagãos dos cananeus, mas é sacrificado no altar do egoísmo e da conveniência. Não me convém ter este filho porque isto vai atrapalhar a minha vida. E é uma ideia terrível que se passa de que as pessoas estão aqui a atrapalhar a vida. Isto depois para a questão da eutanásia é um pequeno passo, não é? Vai ser um pequeno passo, eu já tenho dito isto algumas vezes,
é aquele segmento da mensagem, profecias de Daniel, que há de vir o tempo em que eu não estou aqui a fazer uma conjetura muito elaborada. Há de vir o tempo em que pessoas que tenham idosos a seu cargo e que estejam a dar muita despesa ao Estado, que seja fortemente aconselhado a eutanásia. Não é preciso pensar muito à frente. Ou até, quem tiver uma gravidez em que se detecte que há síndrome de Down, olha, ou abortas ou vais arcar com as despesas inerentes a uma criança que vai dar muito mais problemas, muito mais despesa ao Estado. Aí não queres abortar, está à tua disposição. Então, olha, depois pagas. Isto é um pequeno passo. As coisas já estão feitas dessa maneira. Em relação ao infanticídio, depois eu quero falar, mas pode ser que me esqueça. Não sei se souberam, já houve alguns casos em Inglaterra, em que crianças que têm doenças altamente, mesmo graves, raras, altamente incapacitantes, e que os pais tentam tudo por tudo para salvar aquela criança. E já houve duas, nomeadamente mais noticiadas, mas isto não se ouve muito. Não se ouve muito. Não interessa muito, não encaixa muito na narrativa que convém passar pela comunicação social. Duas crianças, ainda me lembro dos nomes, eram o Charlie Gard e o Alfie Evans, que tinham ofertas, num dos casos até era mesmo do Vaticano, de a criança ir do Reino Unido para lá, para ser tratada, para tentar tudo por tudo, para ver se conseguiam salvar aquela criança. Disseram não. Desligaram as máquinas. Basicamente disseram aquela criança tem de morrer. É terrível. É claro que as pessoas podem dizer mas que vida que é aqui ter aquela criança? Só que isto tem um efeito perverso. Porque depois abrem-se precedentes para outros casos. Porque alguém que diz, olha, uma criança com má formação deve ser abortada. Eu uma vez numa discussão no Facebook com uma notícia qualquer que saiu, a dada altura perguntei a uma pessoa se durante a gravidez se perceber que uma pessoa não tem uma mão, deve ser abortada? Ele disse sim. Com todas as letras, sim. Eu até depois comentei isto com a Jerusa, que tem um pai, o nosso irmão Acúrcio, que não tem uma mão. Não é? Podemos chegar a este ponto. O meu filho não tem exatamente aquilo que eu quero, é feio. Aborta-se. O que é que impede isto de acontecer? É o tal risco do plano inclinado. A partir do momento em que se começa a abrir exceções, começa sempre aqueles casos muito dramáticos. Coitadinha daquela mãe e tem aquele filho que vai nascer completamente incapaz. Mas depois isto vai num crescendo até situações completamente surreais. Qual o valor da vida humana? Nós estamos a ver que valemos muito mais do que os passarinhos, ao contrário do que parece hoje em dia, não é? Vimos como a indignação que houve por causa dos galgos, daqueles cães do João Moura que estavam muito maltratados. E tudo isto serve para quê? Também uma campanha política por parte do PAN, que a ideia é acabar com as corridas de galgos. Porque mesmo pegam naquele caso de animais que estão, de facto, maltratados e que não há... Ninguém deve tratar animais daquela maneira, porque também na sociedade avalia-se da forma como trata os mais indefesos, nomeadamente os animais, mas também as crianças do ventre da sua mãe, não é? Mas vimos como as pessoas estão indignadas com aquilo. E de facto, ninguém fica indiferente a ver animais completamente esqueléticos, desnecessariamente. Mas claro que o objetivo é agora ir mais longe e tal como se pretende, querem que acabaram com os animais do circo, também acabaram com aquilo. O quê? Coitados dos cães a correr. Isto não se pode, é uma exploração dos animais. Enquanto é luta, enquanto é sofrimento desnecessário, ainda compreendo. Agora, corridas... Infelizmente vemos o ser humano a não ser tão bem tratado como muitos animais. Mas a verdade é que Deus prova o seu amor para connosco em Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. A salvação que Deus oferece é aos homens. Não há aqui nada feito em relação aos animais. Claro que
Toda a criatura geme, não é? Esperando a redenção, e sofrem por causa do nosso pecado. A maldição que veio sobre eles deve-se ao nosso pecado. Mas, infelizmente, querem tratar o animal como se fosse superior ou quase igual ao ser humano. E é perigoso. Podemos, porque há aquela passagem que diz que honraram mais a criatura do que o Criador. E nós fomos criados à imagem do Criador. E os animais não. Quando é que começa a vida humana? Há pessoas que dizem... ninguém sabe quando é que começa a vida humana. Porque depois há a questão se é na concepção, se é na implantação. Para aqui uma questão de concepção é quando os espermatozoides do óvulo se juntam. E depois a implantação é quando, agora não sei o nome, o embrião fica colado ao útero da mãe. E aí entra a questão da pílula do dia seguinte. O que é que a pílula do dia seguinte faz? Tendo havido concepção, inviabiliza a implantação. Mas também é abortiva. Então, é assim, não querem uma gravidez indesejada. Há uma boa maneira. Que foi a maneira que eu utilizei até casar. É 100% eficaz. Não é? E eu costumo dizer isto aos alunos. A brincar. É a educação sexual que eu dou a eles. Eu digo assim, eu sei que vocês estão expostos a muitos estímulos. Cada vez mais cedo. E é pintado como algo bom e apetecível e é num determinado contexto, não é? Mas tem o seu devido tempo. Tem o seu tempo mas é difícil explicar isso. Por enquanto, acho que ainda ninguém me chateou por causa de defender estas posições, mas qualquer vez nem isto eu posso dizer, não é? Mas eu costumo dizer, olha, tem o seu tempo, tomem decisões sensatas para não se arrependerem mais tarde. Viabilidade, depois há também aquela questão. Enquanto ele não é viável, deve-se poder matar. Deve-se poder terminar a vida. Porque ele não consegue viver fora do ventre da sua mãe. E assim, um bebê também não. Se eu deixar um bebê entregue a si mesmo, não, alguns homens adultos também, se deixarem entregues a si mesmo, também não se aguentam sozinhos. Mas uma criança também não. O que é que há no canal do útero até sair cá para fora? O que é que há de mágico que torna aquilo que é uma coisa, não é? Um aglomerado de células, numa pessoa? E há outra coisa ainda mais perversa, que é, se uma pessoa fica grávida e quer ter aquele filho, o que é que as pessoas dizem? Parabéns, vais ser mãe. Não. Se a pessoa não quer ter, deixa magicamente, deixa ser uma pessoa. Já repararam como é o homem a querer colocar-se no lugar de quem? No lugar de Deus. E o que é que disse Jacó? Estou eu no lugar de Deus? Não estamos no lugar de Deus. Quem é que nos deu autoridade para decidir quem vive e quem morre? As pessoas às vezes dizem, ninguém sabe quando é que começa a vida. Então, alguém usava esta analogia e dizia o seguinte: imagina que vais à noite, numa estrada escura, e vês algo no chão. E tu pensas, pode ser uma pessoa. Não sei se é. Olha, passo por cima. Como não sei, passo por cima. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Eu não sei se é pessoa, se é uma vida humana ou não. Por via das dúvidas, mato. Não me dá jeito. Vai atrapalhar a minha vida. Sim, você podes... Já tinha visto isto. Viabilidade. Nascimento. E porquê parar no nascimento? Porque não ir mais longe? Ao infanticídio? Porquê parar? Se a criança nasce com problemas sérios para toda a vida e que vai dar custos sociais, emocionais, económicos, porquê manter aquela vida? Mas eu vou pedir que ponhas, vais aos vídeos, eu vou. A pasta. Sim, e é o vídeo 2. Não, por acaso não é o vídeo. É outro. Mas não faz mal. Eu já também queria mostrar este vídeo. Não é este. Não é. É completamente o contrário. Completamente o contrário. Deixa-me ver se é esta.
pouco mais alto, não? Não, já misturado duas vezes. Era aqui mais ou menos. Deixa eu ver se eu consigo. Agora, depois ali. Não sei se consigo ouvir. Sim. Houve uma altura em que houve muitas crianças com vírus Zika e depois as pessoas ficavam com uma criança completamente deficiente. Terrível. Prestem agora atenção.
Fernando. Cego, deficiente, com uma série de problemas. Graças a Deus por este nosso irmão, pela sabedoria que o Senhor lhe deu, e por este vídeo que realmente nos deixa a pensar nos perigos disto resvalar. Não é? Isto nunca fica assim. Não se vai ficar apenas pelo aborto. Não. Por e simples. Claro que isto vai sempre para situações mais complicadas, mais indignas, mais aberrantes à luz da Palavra de Deus. Então vamos ver o que é que a Palavra de Deus nos diz mais sobre isto. O que é que a Palavra de Deus diz sobre o assunto? Temos aquela passagem de eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Salmos 139. A minha alma o sabe bem. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido por aí fora. E depois temos esta também de Jeremias 1,5. Aquela era de Salmos 139. Antes que te formasse no ventre te conheci e antes que sejas chamado te santifiquei. Às nações te dei por profeta. E esta passagem também, quando aprova Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. E vemos aqui esta passagem em que a própria Isabel, não é? Chamou a um aglomerado de células, não é? Segundo o que o mundo diz, chamou o meu Senhor. E esta, já que estamos a falar desta passagem do início da vida do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, as pessoas que defendem o aborto, ou que relativizam o aborto, colocam-se em muito má companhia. Faraó mandou matar os bebés. Também era um aborto, era um infanticídio seletivo. Ele não queria rapazes, porque os rapazes podiam mais facilmente revoltar-se contra o poder do Egito. Então vamos matar os rapazes. E vemos como Deus honrou a Cifra e Pua, né? Que foram aquelas parteiras que não obedeceram às ordens de Faraó. Outro caso, Herodes, né? Que mandou matar crianças, creio que de 2 anos para baixo, né? Terrível, infanticídio. Coloquem muito má companhia. Não sei se estou a esquecer mais de algum caso assim destes graves. Há um caso na Palavra de Deus em que 2 mulheres combinaram: olha, hoje matamos o teu filho e comemos-lo, amanhã matas tu e comemos-lo. No tempo do profeta Eliseu, na altura em que Samaria foi cercada, e vocês conhecem a história que depois até houve aqueles 4 leprosos que vieram dizer, entretanto, que há comida. Conhecem essa história? Ou seja, coisas terríveis, não é? Sim. Mas ele não pretendia fazê-lo mesmo, não é? Mas é assim. Vamos avançar mais um bocadinho, que eu queria terminar este assunto hoje. Há uma coisa mais para trás. Espera aí. Anda para trás, Moura, por favor. Sim, alguns argumentos para o aborto. Sim, alguns argumentos. Ninguém diz para o aborto, diz para a escolha, não é? Porque mesmo a palavra aborto, as pessoas têm consciência de que ela é má, tem uma conotação negativa, portanto é escolha. A mulher pode escolher, tem direito a escolher. Então não há uma vida. Mas ainda que não, mesmo que alguns não afirmem que não há uma vida, a sua atitude demonstra isso. Podes. Tem esta imagem bastante interessante. Como é que uma bactéria pode ser considerada vida em Marte e um coração a bater aqui na Terra não é considerado uma vida? É o desumanizar a vida humana. Isto não é uma pessoa. Isto tem um historial. Escravatura em 1815, à volta disso, e antes, os negros não eram pessoas. Desumanizavam. E até pegavam em passagens bíblicas. Por exemplo, na maldição de Canaã, de Canaã, Noé, quando amaldiçoou, e alguns dizem que eles estão agora a sofrer as consequências da maldição, e depois pegavam na Bíblia, e depois já vi coisas tão ridículas, sinceramente, usar a Bíblia para defender a escravatura. Quando a escravatura que a Bíblia fala, os escravos, os servos que havia, não era nada disto. Eram pessoas que se endividavam, e depois, para saldar a sua dívida, serviam, e normalmente era durante 7 anos, não era?
E ao fim destes 7 anos, alguns até diziam, olha, era tão má a escravatura que alguns até diziam, não, eu quero continuar. É? Eu amo o meu Senhor e entretanto tive filhos e mulher e quero ficar aqui. Depois furavam a orelha, vocês provavelmente conhecem mais ou menos essa história. É completamente diferente desta escravatura. 1945. Alguns também, pegando na Bíblia, para ir atrás dos judeus. Por exemplo, só para ter uma ideia, o Lutero era muito contra os judeus. Teve as suas coisas boas, mas também teve as suas coisas más. E agora vemos, aqui isto foi em 2018, em 2020, desde 1973 nos Estados Unidos, foram um dos primeiros países a legalizar o aborto. Uma decisão completamente inacreditável e foi mesmo um golpe. Foi mesmo um golpe. Basicamente, não é um golpe de Estado, mas um golpe no Supremo Tribunal Americano que permitiu o aborto e que depois, claro, espalhou-se para os outros países. Porque é que eu olho tanto para os Estados Unidos? Eu não olho muito para Israel. Alguns irmãos nossos estão sempre a olhar para Israel. Eu olho mais para os Estados Unidos, que o que acaba por ser, vir para cá para Portugal, normalmente vem de lá. Então, a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, mas o problema é que não é o seu próprio corpo. Isto é uma questão tão lógica, tão fácil de perceber, mas as mulheres usam, principalmente as que defendem o aborto, dizem, meu corpo, minha escolha. My body, my choice. Porque é que vocês estão a querer decidir aquilo que eu posso fazer com o meu corpo? Quando lá nos Estados Unidos, quando isto foi decidido, foram 9 homens do Supremo Tribunal que decidiram isto. Aí não se importaram. Isso é verdade. Ou seja, os homens só têm, e alguns é assim, tu és homem, não podes falar. Mas se for para defender a posição deles, já pode ser. Ou seja, um homem só pode ter voz se for para defender o aborto. Se for para defender a vida, já não. O bebê não faz parte do corpo da mulher. É um ser humano diferente, com um tipo de sangue e código genético diferente, desde o momento da concepção. E isto é muito importante. E nós não podemos abrir mão disto. Isto também é por causa disto que nós somos contra a eutanásia. Pelo menos eu sou. Porque Deus é que criou o homem e Deus é que tem direito sobre ele. Houve até contaram-me sobre uma pessoa que estava, já há uns anos, estava muito doente, estava muito desanimado, tinha enviovado e estava a passar uma situação muito dramática na sua vida. E estava com conversas e com tendências suicidas. E o médico descrente disse, olha, quando você veio a este mundo, foi você que decidiu vir a este mundo ou não? O médico descrente, atenção. E ele disse, não. Então, para ir deste mundo, também não é você que decide. Isto é o homem querer pôr-se no lugar de Deus. Está em causa a saúde da mulher? Raramente está. Muito, muito raramente. São casos muito, muito residuais. Mas estar grávida não é uma doença. E na esmagadora maioria dos casos, exceto na violação, resultou de uma decisão, uma escolha de uma mulher e de um homem. E a alternativa ao aborto, que é a adoção. E lá está, em metade, como eu falei há pouco, em metade das situações de aborto está em causa a saúde de uma mulher, que é morta, não é? Eu quando falei disto a primeira vez, algumas pessoas ficaram sem pensar, mas metade dos abortos morre uma mulher, sim. Um aborto bem feito mata, em metade dos casos, em cerca de metade dos casos, mata um ser humano do sexo feminino. Não, eu não vou dizer que não sou sensível às situações dramáticas pelas quais algumas mulheres passam. Mas a sociedade está de tal forma que elas até, muitas vezes, são pressionadas. Imaginem agora, com esta lei do aborto, o que é que acontece? Uma mulher que está a trabalhar, um trabalho precário, e fica grávida. O patrão pode chegar à beira dela e dizer, olha, tens outra solução. Queres manter o teu lugar de trabalho? Há uma solução. E eu sei que isto não é fácil, mas infelizmente é a sociedade em que nós vivemos. Mas alguns não é capaz de subsistir por si mesmo, e nós já falamos um pouco sobre isso, mas pode ser dito sobre crianças, deficientes profundos, terminais e alguns idosos. Claro, e esses vão a seguir. Mas eu vou pedir que ponhas um terceiro vídeo que é aqui para cima. Vídeo 3. É um vídeo de um filme que eu gosto bastante,
Presta atenção. Não? Ai, depois agora. É um problema de matemática. Desculpa. Um demente custa ao Estado 4 marcos por dia. Um aleijado custa 4 marcos e meio. Um epilético custa 3 marcos e meio. Considerando que a média é de 4 marcos por dia e que há 300 mil doentes, quanto pouparia o Estado se esses indivíduos fossem eliminados? E ela diz, não posso acreditar. E esta diz, foi também... Isto, eu esqueci de dizer, isto foi durante a Segunda Guerra Mundial. É um filme vida real, é um filme lindíssimo. Tem algumas coisas que não são corretas, como se virem o filme vão ver que algumas coisas não estão corretas. Depois é a história de um homem que tenta salvar a sua família do campo de concentração nazi, sem que o filho perceba, o pequenino perceba que está no campo de concentração. E então, isto ainda antes, está esta professora está a falar com outras pessoas e está a dizer-lhes, olha, um problema na Alemanha. E depois contar com um problema como se fosse um problema absolutamente banal. Eliminar 300 mil vidas humanas era banal. E a jovem, que também era professora, e que depois acaba por ser a mulher do herói da história, que não aparece aqui no filme, diz, não posso acreditar. Não posso acreditar... Porque é que ela diz que não posso acreditar? Como é que é possível tanta insensibilidade, tanta relativização da vida humana? E a outra pessoa diz, realmente, como é que é possível? Um problema é tão difícil. Ou seja, já estavam completamente insensíveis a esta questão. E o mundo em que nós vivemos está assim. Insensível à vida humana. Tenta pôr outra vez, por favor. Eu quero terminar rápido. Queria ver se... Diz? Para pôr novamente o... estudo. O estudo, sim. E estava a falar então da questão dos doentes terminais, dos deficientes, porque isto já vimos em algum lado, não é? Isto de matar as pessoas, vidas humanas que não merecem viver. E quem é um homem para decidir quem vive e quem morre? Alguns dizem, não é um ser consciente. Alguém dizia, posso matar-te enquanto estiveres a dormir? Ou em coma? Isto é muito perigoso. Alguns dizem, não me imponhas os teus princípios morais. Mas é assim, quando uma mulher aborta, está a impor os seus princípios e morais sobre uma criança. Também dizem, não devemos trazer ao mundo uma vida indesejada. Uma criança indesejada. As mentalidades têm a de mudar. Temos de ver os filhos como a palavra de Deus diz. O que é que a Bíblia diz sobre os filhos? Em Salmos 127. São uma herança. E a adoção é sempre uma solução. Até há um caso, infelizmente, nos Estados Unidos, já não sei se foi nos Estados Unidos, podes avançar, que uma clínica de adoção, um centro de adoção, foi fechado porque eram católicos e recusavam-se a adotar crianças a pares de homossexuais. Então, associações LGBT fizeram pressão ao ponto daquele centro de adoção fechar. E ficam todos contentes. Porquê? Porque já não é uma questão... Não é uma questão do supremo, como costuma falar, do superior interesse da criança. É aquilo que eu quero. Eu quero isto... É uma sociedade egoísta, absolutamente egoísta. Podes avançar, por favor? E... Mais. E se tiver uma afirmação? Este cenário até estava contemplado na lei anterior, não estava? E são casos muito particulares que depois são usados para quê? Para generalizar. Começamos por estes casos, que muitas vezes são uma pequena percentagem. Estamos a falar de mesmo muito residual, 1%, 2%. Por exemplo, a violação acho que é 1%.
E usam esse caso para depois generalizar. E esta pergunta, podemos dizer, quem fez a boca do homem? Quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Quem somos nós para dizer que vidas é que devem viver e quem é que deve morrer? E quem tem síndrome de Down, 92% dos casos resultam em aborto. Até há uma campanha de ativistas pró-vida que têm síndrome de Down que lutam contra isto. Dizem, por favor, a expressão inglesa é don't screen us out. Ou seja, não nos eliminem devido a uma ecografia. As ecografias fazem por... veem que está aquela situação complicada, ecografia ou outro exame posterior que se faz. Já falei disso há umas semanas. E depois elimina-se, não interessa. Sabe o que é que diz esta passagem? Muito, muito interessante esta passagem, que eu dei por ela, apesar de já ter lido. Na última vez que li a Bíblia toda, do princípio ao fim, saltou-me esta passagem. Saltou-me mesmo para os olhos. E diz assim: Vós me profanastes entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão para matardes as almas que não haviam de morrer e para guardardes vivas as almas que não haviam de morrer, mentindo assim ao meu povo para que escuta a mentira. Ou seja, matam os que não deviam morrer e deixam viver aqueles que deviam morrer. Isto sobre a questão da pena de morte. Vamos avançar rápido. E sobre a violação? A Bíblia diz: os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada qual morrerá pelo seu pecado. Em relação à violação, é um dos casos em que eu não seria contrário à pena de morte. Mas sabem o que é que as pessoas pró-escolha são? São a favor da pena de morte no caso de violação. Sabiam? Mas quem morre é quem? O que cometeu o crime? Não. É a criança que é gerada. A hipocrisia, a inconsistência desta posição. Porque a violação é como o homicídio. Porque esta passagem diz, sobre o homem que viola uma mulher, diz que é como quem a mata. Basicamente, um homem que viola uma mulher, ou pode ser uma mulher a violar um homem, eventualmente, ou uma criança, está basicamente a arruinar a vida daquela pessoa. Nós vemos como as pessoas ficam com as suas vidas completamente destroçadas. Diz assim: e se algum homem no campo achar uma moça desposada e a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela. Porém, a moça não farás nada. A moça não tem culpa de morte, porque como o homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio. Porque em relação à violação, eu e outros somos muito firmes em relação a isto. Devia morrer ou ser castrado quimicamente. Viram que agora nem isso foi aceito para ser debatido sequer na Assembleia da República. A castração química. No entanto, a castração química, sabem quem é que é feita? Castração química. Às pessoas que estão confusas com o seu corpo. Sobre a sua sexualidade. Uma criança que é rapariga e pensa que é rapaz. Aquilo é castração química, o que se faz. Por substâncias do seu corpo para atenuar os seus impulsos sexuais. No mundo de relatividade moral, qual é a razão pela qual a violação é errada? Qual é a razão pela qual a violação é errada? Pode alguém dizer? A violação é errada porque é a imposição de uma pessoa no corpo de outra de forma a trazer-lhe prazer e satisfação. Alguém disse assim: obrigado por tão bom argumento para a vida. Isto é um argumento para a vida. Porque o que é um aborto? É a imposição de uma pessoa no corpo de outra de forma a trazer-lhe, não é propriamente prazer, mas é conforto e satisfação. Rápido que eu quero terminar. O aborto não faz nenhuma má pessoa. É terrível isto. É melhor para o feto, não tem condições para sustentar, é melhor nem nascer neste mundo, é um aglomerado de células, vale tanto como qualquer célula. Há pessoas, é sério, sobre esta, há pessoas que dizem que quando há uma ejaculação ou ovulação, também está a matar uma vida. A sério. Há pessoas que metem esse tipo de argumentos tão estúpidos, tão fora da ciência. Dizem, e quando
há uma célula do teu corpo que sai, uma ferida ou coisa assim. Nós estamos a comparar. Alguém dizia, sério, até fico sobre esta questão. Dizer que uma criança é como um tumor. Um tumor também evolui. Sério, como é que é possível? Qual é a diferença? É que uma vida humana, deixada seguir o curso natural da vida, vai tornar-se uma pessoa. Quando um tumor não. Um tumor nós temos de atacá-lo. Infelizmente, depois há pessoas que dizem que a Bíblia defende o aborto. Até houve. Eu acho que até foi a filha do Bill Clinton e da Hillary Clinton que disse que ser contra o aborto é anticristão. É o mundo em que nós estamos. Rápido para aborto e evangelho. Porque eu dei esta mensagem na Igreja dos Fontanheiros num domingo à tarde em que há evangelização. E depois expliquei, Daniel, então tu estás sempre a dizer que ao domingo à tarde deve-se pregar o evangelho e que se faz falar de aborto. Mas então, o aborto abraça o relativismo moral. Há uma expressão muito em voga hoje em dia que é a minha verdade. Tu tens a tua verdade, eu tenho a minha verdade. E é terrível, não é? E é vida para ti, mas para mim não é. Desvaloriza a gravidade do pecado. Defende a não existência de consequências para o pecado. Porque de facto uma pessoa ficar grávida, fora do casamento, é uma consequência do pecado. E o que é que o ser humano quer? Não quer consequências para o pecado. Eu quero ser o Deus da minha vida. Desvaloriza o valor da vida humana, como nós já vimos. Coloca o homem no lugar de Deus. Ele quer decretar o que é vida. Quer decretar o que é o certo e o que é errado. E quer decretar também quais são as consequências para o pecado. E isto dificulta a aceitação do Evangelho. Alguém que acredita nisto, nesta maneira de pensar terrível, antibíblica, como é que vai aceitar o Evangelho? Como é que vai aceitar que é pecador e que precisa de Deus na sua vida? Precisa da salvação que Deus oferece. Depois, só o anterior, o aborto dificulta o reconhecimento por parte do homem que precisa de salvação. Exatamente. Como combater o aborto? Abstinência fora do casamento, não é? E aqui também é muito importante isto. Procurar um homem e uma mulher de Deus que esteja connosco, aconteça o que acontecer. Mesmo no meio de uma gravidez complicada, de uma criança que nasce deficiente. Porque há muitos casos, infelizmente. Estou-me a lembrar agora em particular de um caso de uma jovem que era de jovem na minha altura e que andava nos acampamentos e nas reuniões e tal. Desviou-se e depois casou com um homem que, quando ela teve um filho deficiente, gravemente deficiente, pôs-se a andar. Infelizmente, isto pode acontecer, às vezes até entre crentes. Alimenta a tua alma com a palavra de Deus. Informa-te sobre o assunto, à luz da palavra de Deus, porque alguns que defendem o aborto e dizem que defendem-no pela Bíblia, não são alimentados da palavra de Deus. E também de biologia. E passa aos outros ambas as mensagens que dão vida. A mensagem do Evangelho e a mensagem pró-vida. Oremos pelos nossos governantes e pela nossa nação. E por fim, esta passagem o que é que diz? Eu acho que é o último slide, não é? Não é. Abre a tua boca pelos que estão em perigo. Vamos ler rapidamente. E eu vou terminar. Não é 31, 8:5. Abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Outras versões dizem que estão destinados à destruição. Não podemos ficar calados em relação a isto. Há pessoas que dizem, e alguns até crentes, que dizem isto é, a mulher tem direito a escolher. Porquê? É uma maneira de estarem bem com o mundo. E nós não andamos aqui para estar bem com o mundo. Isto é uma área onde o diabo tem conquistado uma vitória, vitórias atrás de vitórias. Porquê? Porque os crentes estão adormecidos. E são muitos que são capazes de preferir, ou não preferindo, defender de certa forma aquelas posições que eu acabei de elencar ali atrás. Argumentos para o aborto. Irmãos, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, eu sei que já passei bastante da hora, mas eu queria muito terminar este assunto e, se Deus quiser, iremos continuar com outros
Não faltará muito mais. Muito mais poderemos de falar, mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre de cometermos decisões erradas, porque às vezes alguns que tomam decisões erradas, nomeadamente sobre um caso, não sei quem foi, mas contaram e eu nem quero saber quem foi. Já tem muito tempo. Alguns podem até conhecer o caso, mas eu prefiro nem saber quem foi. 2 crentes namoravam, ela ficou grávida e abortaram, ninguém soube e a vida continua normalmente. É terrível. Eu quando ouvi isto, fiquei a pensar, mas que hipocrisia. Como é que é possível? Porquê? Porque tomaram decisões erradas e depois, e tal como David, quando pecou com Batseba, em vez de confessar o seu pecado, deixar o seu pecado e enfrentar as consequências, não. Piorou as coisas. E há outros casos que nós conhecemos também de pessoas que cometeram o mesmo pecado, sexo antes do casamento, gravidez, reconheceram perante a igreja e hoje, pela graça de Deus, são úteis na obra de Deus. Esta é a atitude correta. E a igreja também, lá está, a igreja também tem de estar receptiva a reabilitar essas pessoas. Porque nós precisamos de igrejas que estejam com a mão estendida, não para apontar, mas para ajudar a levantar. Não é? Isso aí nós também temos muito a aprender sobre isso. Irmãos, muito obrigado pela vossa paciência e que o Senhor continue a abençoar-nos. Agora tenho de terminar isto. Olha. Na semana passada eu conheci uma rapariga anos que eu conheci em um determinado sítio, até posso dizer que foi num funeral, em que um casal me veio apresentar as filhas, 3 filhas. Uma com 25, outra com 20 e outra com 16. E depois eles vieram apresentar as filhas, e depois os pais a falar dos seus filhos e tudo aquilo. E depois diziam assim: meu pai, esta é a mais nova, mas é a mais carinhosa. E eu estava a ver aquilo tudo e eu vejo aquela criancinha de 16 anos estava no ventre da mãe e os pais estavam decididos A abortar. E o pai chegou junto de mim num retiro, que isto é uma conversa comigo em particular, contou uma situação da vida no momento, que era... Pois. Qualquer outra pessoa aconselharia, uma sim. Uma situação tremenda, não é? Que humanamente não havia como ser... assim, eu acho que sim, acho que deves, porque tal é a situação. Francisco, pôr o cristianismo na gaveta. No momento eu disse: Sim. olha, quem dá a vida é Deus. Claro. E se Ele vos deu, confia nele, ida em frente, e o Senhor vai cuidar de nós. Sim. Francisco, Quando isso. ele me apresentou e começou a falar da filha, eu disse: Maria, estás a rir? Uma coisa que será que não te lembras? Depois falei com ele e disse: lembras-te assim? Pois foi, já não me lembro. Sim. Estou muito contente por ver o Sim. teu filho. Olha, Francisco, e mesmo que a vida tivesse corrido mal, E a vida que tivesse corrido mal. era a decisão correta. Era a decisão correta. E estamos a falar disto. E isto não é fácil falar disto. E quem está no meio das situações não é fácil. Claro que não. Não vou dizer que E é. há um conjunto de situações muito complicadas. Porque tudo isto tem uma causa, que é pecado. Claro. E pecado leva a pecado. E uma das coisas é: o mundo segue este tipo de Raciocínio. e este tipo de lógica e este conceito de vida, e será cada vez pior. Claro. Portanto, isto será cada vez pior. Agora, o que é preciso de facto é que nós, os crentes, percebamos que o nosso modo de vida, o modelo de vida, deve ser seguido pela palavra de Deus. Claro. Porque a palavra de Deus é atual. Claro. A palavra de Deus preserva-nos da corrupção que há no mundo. Exatamente. E então nós temos é sensibilizar os jovens, e criar os jovens, educar os jovens, no sentido de que está-lhes vedado um conjunto de coisas, nomeadamente a sexualidade antes do casamento. Claro. Ou se por acaso aconteceu Claro. ato sexual entre 2 jovens, e se daí houver consequências, têm que assumir Exatamente. enfrentar as consequências, Claro. a responsabilidade, e têm que ser apoiados, e devem ser apoiados, e não devem ser ostracizados. Exatamente. Isso é muito importante. Porque depois há outro princípio, que é aquele que o Senhor
de Cristo perante os discípulos que viram um cego. Aquele cego que o Senhor disse, vai lá no tanque de Siloé. Quem pecou, ele ou os seus pais? Senhor, quem é que pecou? Foi o pai ou a mãe ou é ele que pecou? Para ele ter nascido cego. E é a culpa, é a consequência. Portanto, muitas vezes nós também, olha, isto é a culpa do teu pecado. Nós não temos que estar aqui como juízes. Eles têm que enfrentar as circunstâncias e têm que ser apoiados. Não é? E não julgados. Sim, sim. Portanto, que é esse espírito que também falta no meio dos Pois, crentes, sim, sim. não é? E por vezes, muitas vezes esconde-se o pecado e depois é pior. Exatamente. Às vezes nós esquecemos daquele versículo que o Senhor diz: misericórdia quer e não sacrifício. E às vezes nós não sabemos ser misericordiosos. Não é? E andei em amor como também Deus vos amou e vos perdoou em Cristo Jesus. E andei em amor como também Deus. Não é? Deus amou-nos. Portanto, falta-nos esse espírito de misericórdia, de tolerância, de amor, sim, responsabilizar, mas não ser juízes, nem não. Tem que ser apoiados. Uma das coisas que a mim me causa um determinado escândalo, que me escandaliza, é que há organismos para tudo no mundo, para isto, para aquilo, e poucos para apoiar mães solteiras. Há poucos organismos de Estado para apoiar mães solteiras que têm dificuldades para criar os seus filhos. Que deveriam ter. Porque se não é solução, a solução fácil é uma. Exatamente. Portanto, e então, muitas das vezes, porque a vida é muito complicada, as circunstâncias que não. Agora, o que nós devemos, como crentes, é tentar evitar abrir-nos ao pecado, às consequências. Exatamente. Esse deve ser o princípio. Agora, o mundo vai ser capaz Claro. vai segurar o seu curso e se agarrar a isso. Isso tudo. Que se nos guarde. Esse é o conceito. Olha, sendo